Aleluia! É sempre prazeroso, é sempre motivo de muita alegria poder estar junto com cada um de vocês e estudarmos as Escrituras e podermos aprender mais e mais de Deus, sobre o seu reino. Isso traz muita alegria ao meu coração e eu espero que ao seu também. Nós estamos já há algumas semanas estudando as bem-aventuranças. Por quê? Porque elas são um estilo de vida do reino de Deus. E o grande desafio de cada um de nós cristãos é viver estas verdades. Isso é para ser vivido, não é só para ser aprendido, conhecido, estudado, mas é prática de vida. Então, chegamos em Mateus, no capítulo 5, nós temos estudado a partir do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Nós chegamos ao versículo de número 7, que declara que bem-aventurado, que abençoado, que mais do que felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É semeadura. Essa é uma lei imutável de Deus. O que nós semeamos, nós colhemos. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. Misericórdia. Então, eu queria destacar nesta noite que essas bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão do Monte, né? A partir do capítulo 5 de Mateus, indo até o 7. Então, elas fazem parte do Sermão do Monte. E esse sermão, na realidade, não é uma lista de deveres cristãos. Por quê? Porque o requisito, né, básico para que uma pessoa possa cumprir o que nos é ensinado, que Jesus nos ensina através destas bem-aventuranças, deste Sermão do Monte, né, é que você precisa ser um crente, um cristão genuíno, verdadeiro. Se você não for, você não vai conseguir viver estas bem-aventuranças, né? Então, importante isto. Outra coisa que eu queria destacar é que na língua portuguesa existem 3 palavras que para muitos soam como semelhantes, como parecidas, mas elas têm um sentido um pouco diferente. A primeira delas é piedade, que se assemelha mais a dó, né? Popularmente, quando nós nos deparamos com alguém com uma dor, com uma situação muito difícil, nós costumamos dizer que sentimos dó daquela pessoa. Então, a piedade se assemelha mais a isto, embora a piedade esteja ligado também à santidade, né? A pio, santo. A segunda palavra é misericórdia aqui, neste caso, que é um sentimento de tristeza diante da dor alheia. E a terceira palavra, compaixão, que já é uma vontade de se envolver na solução daquele problema, daquela dor. Então, o sentido é diferente. Piedade ligado à dó, misericórdia, um sentimento de tristeza diante da dor alheia, e a compaixão, que já é uma vontade, um desejo de se envolver na solução daquela dor, daquele problema. Então, usando uma ilustração, é como se Jesus ele estivesse dizendo para mim e para você aqui, né, neste sermão. Eis aqui o monte, né? Eis aqui um monte que você precisa escalar
subir, né? É um nível bem elevado, né? Bem elevado. E você precisa subir, mas só que você não vai conseguir fazer isto sozinho. Você não consegue, pelas suas forças, pela sua capacidade, pela sua experiência, subir este alto monte, alcançar este nível mais elevado de maturidade cristã, de vida cristã. Então, é impossível que você por si mesmo consiga fazer tal façanha. E que qualquer tentativa neste sentido, né, de tentar fazer por si mesmo, só vai servir para provar que você não entendeu o espírito deste sermão. Então, sozinho, jamais, né? Nós precisamos envolver o Senhor, né? Cristo, Jesus, é Ele quem nos ajuda a escalar este alto monte, né? Então, com base nisto, é importante nós destacarmos que a misericórdia é uma qualidade que todos nós cristãos precisamos ter em nossa vida, né? Não pode faltar misericórdia. Por quê? Porque nós fomos alcançados, né? Nós somos alvos da misericórdia de Deus, que Ele nos ofereceu gratuitamente em Cristo. E como filhos amados que nós nos tornamos por causa das muitas misericórdias de Deus, né? Nós precisamos imitá-lo. Por isso que eu disse, né, que é uma semeadura. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se eu semear misericórdia através da minha vida, eu vou colher misericórdia. Eu queria que você viesse comigo, neste mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Né? Jesus, ele nos dá um exemplo, né? Ele provê um exemplo através das Escrituras, de um ensinamento dele, que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. É a parábola do servo incompassivo, né? Do servo sem misericórdia. Então, você já vai me entender, mas é um exemplo claro que Jesus nos dá da questão, né, da misericórdia. Diz assim o texto, a partir do versículo 23. Portanto, o reino dos céus é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Se nós fizéssemos a conversão, daria alguma coisa próxima a 600 milhões de reais. Quer dizer, uma dívida impagável, né? Pelo menos para a grande maioria de nós. 600 milhões, 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, a sua esposa, os seus filhos e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Era prática daquela época, né? Diante de um credor, se o devedor não tinha como pagar, né, eles se tornavam escravos, ou o credor tomava tudo que a pessoa tinha, ou tomava um filho como escravo, né, até que toda a dívida fosse paga. Então, o servo se prostrou, se ajoelhou, né, diante do Senhor, dizendo: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Quer dizer, ele clamou por misericórdia,
Então, aquele senhor, movido de compaixão, o Senhor foi além, né? Não sentiu somente tristeza por aquela situação, mas ele se envolveu na solução do problema. Movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Ponto. Questão encerrada. Não. Vem comigo. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, um servo do servo, que lhe devia 100 denários. O denário seria o valor de uma diária de trabalho. Então, vamos supor aí entre 120 e 150 reais. Então, uma dívida de mais ou menos 12 mil a 15 mil reais, né? Bem menor. E, lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. Então, o conservo, caindo-lhe aos pés, né, de joelho, também clamou, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive de você? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, verdugos, falam algumas versões. Verdugos são demônios que atormentam vidas de pessoas. Então os entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Tem mais. Assim também o Pai Celestial fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as dívidas do seu irmão. Do seu irmão. Semeadura. Repita comigo. Semeadura. O que eu semelho, eu colho. O que eu semeio, eu vou colher. Então, essa parábola, ela deixa muito claro isto, né? Um rei que, na realidade, é um símbolo do Senhor, de Deus. Resolveu fazer um acerto de conta, né? Nós vamos ter um dia, né, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, que somos nós, não é o prédio, somos nós que somos a igreja do Senhor. Quando ele vier para nos buscar, né, ele vai fazer um julgamento, vai haver um julgamento final. É o que as Escrituras dizem, e eu creio que você acredita nisso. E ele vai julgar as nossas atitudes, até mesmo os nossos pensamentos. Então, precisamos estar preparados para isso. E Jesus está nos dizendo que o Pai Celestial vai fazer isto conosco, não nos perdoar se nós não perdoarmos os nossos devedores. Nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a oração sacerdotal, que nós comumente chamamos de Pai Nosso. E ali
ele deixa muito claro, né? Há um pedido: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Semeadura. Então, é importante entendermos esta questão. Então, bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque a misericórdia, quando ela age na nossa vida, quando nós entendemos como Deus foi misericordioso conosco, perdoando toda a nossa dívida que era impagável. Esta parábola é sobre isto, sobre esta questão, né? Quem de nós tinha condição de pagar pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas diante de Deus? Ninguém tinha. Por isso que nós não temos condições sozinhos. Só com a ajuda do Senhor é possível. Só por causa de Jesus e da obra consumada da cruz do Calvário é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o perdão da nossa dívida. As Escrituras dizem que há um escrito de dívida que nos é contrário, impagável, e é. Mas quando nós cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esta terra, né, para entregar a sua vida em sacrifício, em nosso favor, quando eu creio nele, na obra que ele realizou, quando eu creio que eu fui incluído na sua morte, na sua ressurreição, né, Evangelho de João fala isto, né, Jesus declarando: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Capítulo 12, vai lá que você vai achar. Nós fomos incluídos. Ele pagou um preço. Nós é que éramos os devedores, mas ele pagou por nós, né? Então, é bem isto. Se nós recebemos misericórdia da parte de Deus, por que nós não vamos dar, retribuir? Jesus está falando que nós precisamos imitá-lo. Assim como Deus foi misericordioso conosco, nós precisamos ser misericordiosos com os nossos devedores. Devedores. Paulo, ele reconhece isto. Paulo, né, para quem conhece a história do apóstolo Paulo, ele foi, a princípio, ele era um perseguidor da Igreja de Cristo lá no princípio, né? É só você ler, né, principalmente Atos. Você vai ver, Paulo, ele era perseguidor da igreja, né? Só que ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, né? E ao ter esse encontro com o Senhor, ele foi completamente transformado, mas como eu digo com frequência, não é uma transformação exterior, não é só de aparência, né? Tem uma ilustração que vez ou outra eu gosto, não querendo ser muito repetitivo, mas um pastor de uma igreja evangélica, um dia ele vê um caminhão de mudança parando na porta da igreja. E desce uma mulher que ele conhecia, e o pastor vem lá todo apavorado, né, com aquela situação, porque ela já estava mandando descarregar a mudança dela para dentro da igreja. E o pastor chega para ela e fala: minha irmã, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Ela fala: pastor, eu tomei essa decisão porque o meu marido aqui na igreja, ele é fantástico, ele é gentil, ele é educado, né, respeitador, me trata muito bem aqui. Só que lá em casa, ele é um cão chupando manga. Ele me maltrata, ele faz coisas terríveis. Então eu decidi vir morar aqui, né? Então é mais ou menos isso, né? Não adianta ser um cristão de aparência,
só na capa, na roupagem. Não adianta andar com uma Bíblia para cima e para baixo, que isto não significa que você é um cristão convertido a Deus, ao Senhor. Aliás, o próprio significado, né, da palavra cristão, que foi utilizado pela primeira vez lá em Antioquia, é pequeno Cristo, um modelo de Cristo, um imitador de Cristo. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso melhor exemplo, e nós devemos segui-lo em tudo, nos esforçar para isso. É um processo de Deus na nossa vida, imitadores de Cristo. É isso que nós devemos ser. Então, Paulo, né, vem comigo para Timóteo, depois que ele se converteu, né, teve a sua vida transformada interiormente, né, uma mudança de natureza, uma metamorfose, né, uma transformação de mente e de coração, de maneira de pensar e de atitude. Por quê? Porque você é o resultado daquilo que você pensa. Você é o resultado dos seus pensamentos. Todo pensamento gera uma emoção, e um pensamento e uma emoção nos levam a uma atitude, a fazer uma escolha. Então, você é o resultado daquilo que você pensa. Então, é preciso uma metanoia, uma mudança na maneira de pensar, é uma mudança de prática de vida, de estilo de vida, de uma vida de pecado para uma vida de santidade e justiça. Mas isso só é possível em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, né? Então Paulo, depois que teve a sua vida totalmente transformada, né, por esta experiência, em 1 Timóteo capítulo 1, verso de número 15, né? Se você tiver com a Bíblia ou com o aplicativo aí de celular, né, acha aí 1 Timóteo 1,15, Paulo declara assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que palavra é essa? Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus, ele vivia dizendo que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para salvar pecadores, para pagar um preço pelo pecado nosso, de todos nós, de todo aquele que crê nele e na sua obra. Então, Paulo, ele está declarando isso. Essa é uma palavra digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o maior. Ele tinha consciência daquilo que ele era por natureza. E se não fosse a obra de Cristo, ele jamais teria alcançado esta salvação. Se não fosse isto, né, se não fosse esta obra, não existiriam os evangelhos, né, o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus. Que graça é essa? Que Jesus pagou um preço, né, que ele deu a sua vida para nos salvar, e por isso nós estamos hoje debaixo do favor de Deus. Não existe mais pecado, mais condenação para quem está em Cristo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele declara assim: e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é ter crido nesta obra, né, na sua atração, né, que você foi atraído não só na morte, mas também na ressurreição, morreu para esta natureza de pecado, para esta vida de pecador, e ressurgiu e renasceu para uma nova vida, uma vida nova em Deus, em Cristo. Então, para quem
experimentou, para quem nasceu de novo, para quem foi regenerado, né? Por esta obra, gerado por esta obra, por esta salvação que Jesus nos concedeu, né? Então, é para para quem creu. Ele está falando, eu tenho consciência do pecador que eu era, o principal, o maior de todos, ele declarava. Então, eu queria destacar isto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, Pai Celestial, toda a nossa dívida, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Amém. Amém. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha sido claro para você essas bem-aventuranças. É um estilo de vida prático do reino de Deus. Se você faz parte deste reino, você precisa viver desta maneira. E isto só é possível com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Uma semana, né, de muita vitória, de avanços e de conquistas. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro. Aleluia.